12. A mulher que encara a câmera dormindo. Em 2014, uma mulher chamada Anne publicou um vídeo em seu canal no YouTube que deixou muita gente desconfortável. Usando uma simples webcam, ela decidiu gravar o que acontecia durante suas noites de sono. O que as imagens mostram é difícil de esquecer. No meio da madrugada, Anne se senta na cama de repente, os olhos abertos, o corpo ereto, mas completamente adormecida. No vídeo, ela permanece encarando diretamente a câmera, com um olhar vazio, imóvel, quase artificial. Muitas pessoas duvidaram da autenticidade das imagens, mas Anne fez questão de esclarecer nos comentários que o vídeo é real e que isso ainda acontece com ela até hoje. Ela explica que parece estar acordada, mas não está, e que provavelmente olha para a câmera por causa das pequenas luzes vermelhas do modo noturno que acabam chamando sua atenção enquanto dorme. Anne diz que acha tudo isso até engraçado, mas para quem assiste, há algo profundamente perturbador naquele olhar fixo, principalmente quando se entende que ela não tem consciência alguma do que está fazendo. 11. A vizinha que surge no quintal. Quase todas as noites, algo perturbador acontece no quintal de uma casa em Massachusetts, nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Mandy começou a publicar dezenas de vídeos estranhos no TikTok. Todas as gravações foram captadas pelas câmeras de segurança espalhadas ao redor da casa. Em cada vídeo, o mesmo padrão se repete. Uma vizinha que mora nas proximidades aparece no meio da madrugada, atravessa o terreno e começa a vagar pelo quintal de Mandy de forma completamente inquietante. Ela anda sem rumo, se esconde atrás de árvores, emite sons estranhos, às vezes rosnados, e parece agir como se estivesse fugindo de alguém invisível. Em algumas gravações, a situação fica ainda mais assustadora. A mulher se aproxima da porta da frente da casa, sussurra frases quase inaudíveis e pede, com uma voz baixa e perturbadora, para que alguém a deixe entrar.
Mais tarde foi descoberto que essa vizinha sofre de uma forma grave de sonambulismo, mas o detalhe que ninguém consegue explicar é por que ela sempre vai parar exatamente no quintal de Mandy. Em um dos vídeos, Mandy tenta descrever o que acabou de presenciar visivelmente nervosa. All right, so she ran up through there and then she came behind that tree and she ran this way. It looked like she went either behind that shed with the garage door or between the two sheds, but I'm not 100% sure. I know she ran in this direction. However, it was so far away that I couldn't tell if she actually went behind and into the woods or if she just went down the driveway and onto the road. Mesmo após diversos pedidos, Mandy afirma que a vizinha nunca tomou medidas para se tratar ou impedir que isso continuasse acontecendo. Ela também já acionou a polícia várias vezes, nada mudou, e noite após noite o pesadelo continua. 10. A expressão que não parecia humana. Esse caso faz muita gente questionar até onde o sonambulismo pode ir. Um homem chamado Aaron decidiu instalar uma câmera infravermelha apontada para a cama que divide com a esposa. O motivo? Ela vinha andando pela casa quase todas as noites completamente desorientada, sem lembrar de nada pela manhã. Por curiosidade e também por preocupação, Aaron resolveu registrar o que acontecia enquanto ela dormia. A gravação mostra a mulher dormindo tranquilamente, nada fora do comum, mas de repente, algo muda. O rosto dela se contorce de uma forma estranha, quase irreconhecível. A expressão fica rígida, perturbadora, como se algo tivesse tomado conta do corpo por alguns segundos. O corpo sofre um pequeno espasmo, e então, tudo volta ao normal. Ela simplesmente se ajeita na cama e continua dormindo, como se nada tivesse acontecido. Ao acordar, a mulher não se lembra absolutamente de nada. Aaron afirma que ficou chocado ao assistir às imagens e que, depois disso, passou um tempo hesitando antes de dormir novamente ao lado dela. É difícil assistir ao vídeo sem sentir um certo desconforto. A reação parece involuntária demais, intensa demais. Fica a pergunta, será que o corpo humano pode realmente produzir uma expressão assim, completamente inconsciente? 9. O homem que procura algo. Este é Jake, e ele sofre de sonambulismo. Quase todas as noites ele se levanta da cama ainda dormindo. Começa a andar pela casa e a falar sozinho, murmurando palavras sem sentido. Durante muito tempo, isso acontecia sem que ninguém percebesse. Até uma noite em que a namorada de Jake acordou e resolveu gravar. Jake. What are you doing? What? Jake. Where are you going? Where is it? Jake? Nas imagens, Jake aparece vagando pelos cômodos, abrindo portas, olhando ao redor com pressa, como se estivesse tentando encontrar algo muito importante. Em vários momentos, a namorada tenta falar com ele, mas ele não responde de verdade. O comportamento se repete sempre do mesmo jeito. Jake anda de um lado para o outro, cada vez mais agitado, enquanto repete a mesma frase várias vezes. Ele parece desesperado, como se estivesse atrasado ou tivesse perdido alguma coisa, mas, por mais que procure, nunca encontra nada. Depois de alguns minutos, ele simplesmente volta para a cama, deita e continua dormindo como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Jake não se lembra absolutamente de nada. Para ele, a noite foi completamente normal. Número 8. O artista. Lee Hadwin é um homem que, acordado, não tem nenhuma formação artística. Ele mesmo admite que, durante o dia, mal sabe segurar um lápis. Mas, enquanto dorme, algo completamente diferente acontece. Lee sofre de um tipo raríssimo de sonambulismo. Durante a noite, ele se levanta ainda inconsciente, pega papel e lápis e começa a desenhar. Quem grava tudo é a própria esposa.
Nos vídeos, Lee aparece com os olhos fechados ou semicerrados, o corpo relaxado, mas as mãos se movem com precisão. Ele cria desenhos complexos, rostos, paisagens, formas abstratas e traços detalhados que parecem ter sido feitos por um artista experiente. Essa situação começou ainda na infância. Os pais de Lee costumavam acordar e encontrar desenhos espalhados pela casa, rabiscados em folhas soltas e até nas paredes, todos feitos enquanto ele dormia. Com o passar dos anos, os desenhos ficaram cada vez mais elaborados. O detalhe mais estranho é que, ao acordar, Lee não se lembra de nada. E mais, durante o dia, ele é completamente incapaz de reproduzir qualquer uma das obras que cria dormindo. Alguns desses desenhos já foram vendidos por milhares de dólares. Por causa disso, Lee acabou ganhando um apelido curioso na mídia, o Picasso sonâmbulo. A história chamou tanta atenção que já foi exibida em programas de televisão e noticiada por veículos do mundo inteiro. Médicos acreditam que o caso esteja ligado a uma forma extremamente rara de sonambulismo, onde o cérebro consegue executar tarefas criativas complexas, mesmo com a pessoa totalmente inconsciente. 7. A garota que toca piano. Continuando na linha artística, temos a Isabelle, que tem apenas 12 anos e mora na Nova Zelândia. Ela sofre de uma forma incomum de sonambulismo, e o que acontece durante a noite é tão estranho quanto impressionante. Isabelle não apenas anda pela casa enquanto dorme, ela também toca piano. Um familiar decidiu gravar um desses episódios e publicou o vídeo na internet. Em pouco tempo, as imagens se espalharam e chamaram a atenção de pessoas do mundo inteiro. Na gravação, Isabelle aparece em pé diante do piano, ainda dormindo. A testa repousa suavemente sobre a tampa do instrumento, enquanto o corpo balança de leve, como se estivesse tentando se manter equilibrado. Mesmo assim, seus dedos encontram as teclas. Ela começa a tocar alguns acordes suaves, lentos, quase hipnóticos. Em determinado momento, é possível ouvir algo ainda mais estranho. Isabelle está roncando enquanto toca. Segundo a família, esse comportamento não é raro. Às vezes, Isabelle apenas caminha pelos cômodos da casa sem rumo algum. Em outras noites, acaba indo direto até o piano. Na manhã seguinte, quando mostraram o vídeo para ela, Isabelle não se lembrava de absolutamente nada. Para ela, aquela noite nunca existiu. 6. A irmã que encarava no escuro. Esse momento foi registrado às 3h13 da madrugada, dentro de um quarto em Nova York. No vídeo, uma garota que sofre de sonambulismo acaba assustando a própria irmã de uma forma difícil de esquecer. Amanda Angelo, de 17 anos, aparece visivelmente nervosa enquanto tenta fazer a irmã mais nova, Lexi, de 16, reagir. Lexi está de pé no quarto, em silêncio, parada. Ela apenas encara Amanda, sem piscar, com um olhar vazio e inquietante. Lexi? 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 Hey! Stop staring at me like that! Alexis! Yo, you're starting to freak me the fuck out! Mom! Amanda chama o nome da irmã várias vezes, pede para que ela pare, tenta falar com calma, mas não obtém nenhuma resposta. Sem saber o que fazer, ela chama pela mãe. Stop! Why are you crying? She's just standing here staring at me. Max. Hey. Here, go down. Mais tarde, Amanda contou que não entende por que a irmã a encara daquela forma durante os episódios, mas revelou um detalhe ainda mais estranho. Nessas crises de sonambulismo, Lexi parece estar sempre procurando especificamente por ela. 5. A menina que quase saiu de casa. Júlia tem 9 anos e começou a apresentar episódios frequentes de sonambulismo, algo que no início ela mesma não acreditava que estivesse acontecendo. No começo, os episódios pareciam inofensivos. Júlia se levantava, andava pela casa por alguns minutos e voltava para a cama. Mas com o tempo, o comportamento ficou cada vez mais intenso. Quase todas as noites,
Julia ia até a cozinha e começava a fazer coisas estranhas, difíceis de explicar. Em algumas ocasiões, ela chegou a abrir a porta da frente, como se fosse sair de casa. Em um dos episódios mais assustadores, a situação ficou tão séria que a mãe precisou intervir às pressas. Julia tentou ligar um cortador de grama, ainda dormindo. Foi nesse momento que a família percebeu o quão perigoso aquilo poderia se tornar. 4. A mulher que tentou entrar na casa errada. Esse caso aconteceu na Califórnia e foi registrado por uma câmera de segurança residencial. No meio da noite, uma mulher aparece diante de uma casa que não é a dela. Mesmo assim, ela começa a agir como se estivesse tentando entrar em casa. Ela bate na porta repetidas vezes, força a maçaneta e chega até a tentar quebrar uma janela. Do lado de dentro, a moradora, chamada Kathleen, entra em pânico. Sem entender o que está acontecendo, ela grita pedindo para a mulher ir embora e ameaça chamar a polícia. What is going on? What is going on? I will shoot! I have a gun! Why? What are you doing? Assustada, Kathleen liga para a polícia, dizendo que há uma pessoa estranha tentando invadir sua casa. Quando os policiais chegam, a situação fica ainda mais confusa. Hi. Do you live here? No, I don't. So why are you banging on the door? Because my friend was there. As autoridades levam a mulher para a avaliação médica. Foi então que tudo ficou mais claro. Ela se chama Lily, tem 30 anos e estava sonâmbula. Segundo explicou depois, no sonho dela, acreditava que havia sido trancada para fora da própria casa e só estava tentando voltar para dentro. 3. O irmão que chorou do nada. Essa história envolve uma garota chamada Emily e um momento que ela diz que nunca vai esquecer. Numa noite comum, enquanto fazia a lição de casa no quarto, Emily começou a ouvir barulhos estranhos vindos da cozinha. Pareciam passos, objetos sendo arrastados, algo fora do lugar. Intrigada, ela saiu do quarto e acendeu a luz do corredor. Foi então que ela viu o irmão mais novo vagando pela casa, completamente alheio a tudo ao redor. Guys, you need something? Sem motivo aparente, o garoto arrastou um tapete da cozinha até o corredor. Depois disso, começou a andar de um lado para o outro, repetindo movimentos, enquanto sussurrava coisas incompreensíveis. Emily tentou acordá-lo com cuidado, chamou o nome dele, tocou em seu braço, mas ele não reagiu. E então, sem qualquer aviso, algo mudou. O menino simplesmente começou a chorar. Um choro forte, repentino, totalmente fora de contexto. Pouco depois, ele se acalmou e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. 2. O colega de quarto que saiu de casa. Um homem publicou no YouTube um vídeo com um título simples, mas inquietante. Meu colega de quarto é sonâmbulo. No vídeo, ele explica que desconfia que o amigo, chamado Randy, anda pela casa enquanto dorme. Algo que o próprio Randy não acredita ser verdade. Para provar, ele decide montar uma câmera na sala. Às 11h47 da noite, ele liga a gravação antes de ir dormir, esperando flagrar alguma coisa. E o que acontece horas depois é perturbador. À 1h19 da madrugada, a câmera registra Randy descendo lentamente as escadas. Os movimentos são lentos, quase mecânicos. Por alguns segundos, ele fica parado, imóvel, como se estivesse perdido. Em seguida, Randy abre a porta da frente e sai de casa.
A gravação continua. Somente às 13h18 da manhã, quase 2 horas depois, Randy retorna e entra novamente na casa. Na manhã seguinte, ao ser questionado sobre onde esteve naquela noite, Randy fica confuso. Ele garante que não se lembra de absolutamente nada e sequer sabia que tinha saído de casa enquanto dormia. Número 1. A esposa sonâmbula. O marido começou a ser acordado quase todas as noites. Sempre o mesmo padrão. Ela se levantava da cama ainda dormindo e caminhava pela casa sem rumo, entrando e saindo dos cômodos, completamente alheia ao que estava fazendo. Preocupados, o casal decidiu instalar câmeras em vários pontos da casa para entender o que realmente acontecia durante a madrugada. Quando assistiram às gravações, ficaram chocados. A mulher se movia de forma errática, parava em lugares aleatórios, encarava paredes, portas e corredores vazios por longos segundos. Nada parecia ter um objetivo, nada fazia sentido. Mesmo assim, tudo acontecia de forma repetitiva, noite após noite. Ao acordar, ela não se lembrava de absolutamente nada do que havia feito. As câmeras revelaram algo que o marido jamais imaginou ver: o quanto o sonambulismo pode transformar completamente uma pessoa, sem que ela sequer perceba. Se você chegou até aqui, já percebeu que nem sempre o terror acontece quando estamos acordados. Se inscreva no canal, deixe o like e ativa o sino, porque enquanto você dorme, alguma coisa pode estar observando. Até o próximo vídeo, se tiver coragem.